A gente se preocupa se a samambaia da sala vai sobreviver uma semana. A verdade é que nós perdemos a capacidade de produzir comida de verdade. Mas um agricultor medieval sabia segredos para extrair do solo uma abundância que hoje parece mágica. Vamos começar pela fundação de tudo. A base da nova agricultura medieval era um sistema onde a terra arável era dividida em 3 campos. A cada ano, 2 deles produziam ativamente, enquanto um era deixado para descansar, garantindo a recuperação do solo e uma produção mais estável. Primeiro, a comunidade dividia a terra em 3 grandes setores. No outono, o primeiro campo recebia trigo ou centeio para o pão. Depois, na primavera, o segundo era semeado com aveia, cevada ou leguminosas. A aveia, aliás, era essencial como forragem para os cavalos. O terceiro campo ficava em pousio, servindo de pasto para o gado da aldeia, que o adubava naturalmente. A cada ano, essas funções giravam. Este sistema aumentou a quantidade de terra produtiva de 50% para 67% anualmente. Para um vilarejo com 300 hectares, isso significava um ganho de 50 hectares de cultivo, o equivalente a mais de 70 campos de futebol do Maracanã em área de produção de alimentos, sem precisar expandir o território. O mais absurdo é que um camponês não tinha liberdade para plantar o que quisesse. Se sua faixa de terra estivesse no campo de aveia, ele era obrigado a plantar aveia. Qualquer outra cultura atrapalharia o momento em que o gado de toda a aldeia seria solto para pastar, um direito comunal que exigia obediência total. Mas para esse sistema de rotação funcionar em solos mais difíceis, especialmente no norte da Europa, uma nova tecnologia era necessária. Essa tecnologia era a charrua pesada de rodas, uma ferramenta robusta projetada para cortar e revolver a terra densa e argilosa, que antes era considerada impossível de cultivar em larga escala. Diferente do arado leve, a charrua operava em sequência. Primeiro, uma lâmina de ferro vertical cortava o solo. Depois, uma lâmina horizontal levantava a fatia de terra e uma placa curvada a virava completamente. O processo, que exigia até 8 bois, enterrava ervas daninhas e foi crucial para a expansão agrícola para o norte e leste da Europa. O ar se enchia do rangido da madeira e do cheiro de solo úmido. Uma charrua pesada podia arar 1 acre, cerca de 4.000 metros quadrados por dia. Como uma família camponesa precisava de 10 a 12 acres para se sustentar, a preparação da terra para o plantio levava quase 2 semanas de trabalho sem parar. Pense nisso. A charrua era tão cara que nenhum camponês a possuía. Era propriedade comunal ou do senhor feudal, o que criava um sistema de agendamento. Você podia ter a terra e as sementes, mas se irritasse a pessoa errada, sua família simplesmente não comia naquele ano. Essa nova e poderosa charrua resolveu o problema dos solos duros, mas o seu próprio método de funcionamento criou um outro: o excesso de água. A solução foi moldar a própria paisagem. A técnica de cultivo em cumeadas e sulcos era uma forma de aragem que criava uma paisagem ondulada artificial. Ela foi projetada especificamente para resolver os problemas de drenagem em climas úmidos, uma consequência direta do uso da charrua pesada. Como a charrua sempre virava a terra para o mesmo lado, arar uma faixa repetidamente acumulava o solo no centro, formando uma elevação longa, a cumeada. Entre 2 cumeadas, formava-se o sulco. A água escorria das cumeadas, onde as sementes eram plantadas, e se acumulava nos sulcos. Esse padrão é tão duradouro que ainda pode ser visto em campos antigos da Inglaterra. As cumeadas podiam ter até 1,5 metros de altura do topo ao fundo do sulco, criando microclimas. O topo era mais seco e quente, enquanto o fundo era frio e úmido, permitindo ao agricultor escolher o local exato para plantar dependendo da cultura. O bizarro é que as faixas de terra das famílias eram longas e intercaladas, o que significa que sua cumeada ficava colada no sulco do seu vizinho. Se você não cuidasse bem da drenagem, poderia inundar a terra dele, criando conflitos constantes resolvidos nos tribunais. Com a terra arada e o problema da drenagem resolvido, o passo final era otimizar o que se plantava nela. Foi aí que a cultura de primavera do sistema trienal atingiu seu potencial máximo. Isso aconteceu com a revolução das leguminosas. O plantio de ervilhas, feijões e lentilhas no campo de primavera transformou não só a nutrição humana, mas também a saúde do próprio solo de uma forma que ninguém na época entendia. Essas plantas forneciam uma fonte crucial de proteína, quebrando a monotonia de uma dieta baseada em pão. Ao mesmo tempo, suas raízes abrigavam bactérias que capturavam nitrogênio do ar e o fixavam no solo. Essa melhoria nutricional é vista como um fator-chave para o crescimento populacional da Europa entre os anos 1000 e 1300. Essencialmente, o camponês adubava a terra para o ano seguinte enquanto cultivava sua comida.
Estima-se que a adição de leguminosas na dieta aumentou a ingestão de proteína da população em cerca de 20%. Isso impactou diretamente a saúde, a força de trabalho e até a expectativa de vida das pessoas. E a ironia é que os camponeses não faziam ideia de por que plantar feijões tornava a terra melhor. Para eles, era uma observação prática que funcionava, quase como mágica. A explicação científica para a fixação de nitrogênio só surgiria no século XIX, centenas de anos depois. Assim, o ciclo se fechava. Uma série de inovações interligadas, baseadas em observação e necessidade, transformou a Terra e a própria capacidade de sobrevivência da Europa medieval. Mas essa transformação não veio apenas de entender a Terra, ela exigiu uma revolução na força usada para trabalhá-la, começando pela fonte de energia que movia a agricultura medieval. A coleira de cavalo era uma inovação crucial, um colar rígido e acolchoado que permitiu ao cavalo substituir o boi na tração. Isso multiplicou a velocidade e a eficiência do trabalho no campo, mudando a agricultura para sempre. O antigo jugo de boi pressionava a traqueia do cavalo, essencialmente sufocando o animal ao puxar peso. A nova coleira, chamada de coleira peitoral, apoiava-se nos ombros e no peito, permitindo que ele usasse sua força total. Introduzida na Europa por volta do século IX, ela mudou o som do campo. O passo lento dos bois deu lugar ao trote rápido dos cavalos. Um cavalo com a nova coleira podia realizar de 30% a 50% mais trabalho por dia que um boi, cobrindo o dobro da distância no mesmo tempo. Isso significava que a aragem de um campo, que antes levava uma semana, podia ser feita em apenas 3 ou 4 dias. O mais bizarro é que, apesar da vantagem, a adoção foi lenta. Um cavalo era caro e precisava de aveia, que competia por terra com o trigo para o pão. Isso criou uma nova divisão social, os agricultores a cavalo, mais ricos, e os agricultores a boi. Liberar o potencial do cavalo, no entanto, criou um novo problema. Esse animal era um investimento caro demais para ser perdido por desgaste ou ferimentos, e a solução veio do fogo da forja do ferreiro. Para proteger esse valioso trator vivo, a adoção de ferraduras de ferro pregadas nos cascos se tornou essencial. Era uma tecnologia de proteção que garantia a durabilidade do investimento feito no animal, permitindo que ele trabalhasse por muito mais tempo. O ferreiro aquecia a ferradura até ficar vermelha, pressionava-a no casco para marcar o local, liberando um cheiro forte, e então a pregava com precisão. Além de proteger do desgaste, a ferradura dava ao cavalo mais tração em terrenos escorregadios, aumentando sua segurança e eficiência no trabalho. A vida útil de trabalho de um cavalo de tração aumentou em vários anos com o uso de ferraduras. Perder um animal por uma infecção no casco era um desastre econômico, equivalente a perder dezenas de salários anuais de um trabalhador da época. A ironia é que o direito de ter uma forja era um monopólio do senhor feudal. Os camponeses eram obrigados a usar e pagar pelo serviço do ferreiro do senhor. A tecnologia que os ajudava a produzir mais também os prendia em novas formas de dependência econômica. Com cavalos mais fortes e protegidos, os campos cultivados se tornaram maiores. Isso gerou um novo gargalo na produção, a colheita. A antiga foice curta, usada por séculos, simplesmente não dava mais conta do recado. A solução foi a foice longa de 2 mãos, ou scythe. Essa ferramenta substituiu a foice curta e permitiu que a colheita finalmente acompanhasse o ritmo acelerado do plantio em campos maiores, evitando perdas por atraso. Trabalhar com a foice curta era lento e doloroso, exigindo que a pessoa ficasse agachada. A foice longa, com sua lâmina de quase 2 metros, permitia ao ceifador ficar em pé, usando um movimento amplo de todo o corpo. Ceifadores habilidosos eram especialistas respeitados, muitas vezes contratados como trabalhadores sazonais que viajavam entre regiões. Um trabalhador experiente com uma foice longa podia ceifar 1 acre, o equivalente a meio campo de futebol, em um único dia. Essa mesma tarefa levaria de 2 a 3 dias com a foice curta, cortando o tempo total da colheita praticamente pela metade. A foice longa era tão eficiente que também derrubava muitos grãos. Por isso, os ceifadores eram seguidos por mulheres e crianças fazendo a respiga, o direito de catar as sobras. A eficiência da ferramenta era tão grande que sua própria ineficiência criava uma função de sobrevivência. Depois de arar a terra com força e colher com velocidade, faltava um último passo de refinamento:
Era preciso garantir que cada semente cara plantada naquele solo preparado tivesse a melhor chance possível de germinar. A grade, ou harrow, era a ferramenta para o passo final de preparação do solo. Seu objetivo era criar uma cama perfeita para as sementes, garantindo que o investimento feito nelas não fosse desperdiçado por má preparação da terra. Um cavalo puxava uma estrutura de madeira com dentes sobre o campo arado. Os dentes quebravam os torrões, nivelavam o solo e criavam uma camada superficial fofa. A grade também era usada depois do plantio para cobrir levemente as sementes, protegendo-as de pássaros e do sol forte. Uma boa gradagem podia aumentar a taxa de germinação das sementes em até 25%. Para uma família vivendo no limite da subsistência, esse ganho era a diferença literal entre ter pão durante todo o inverno ou enfrentar meses de fome. Pense nisso. O mais absurdo é que os dentes das grades primitivas eram de madeira e quebravam o tempo todo. Um agricultor podia passar tanto tempo no campo esculpindo novos dentes com sua faca, quanto efetivamente trabalhando a terra, transformando a ferramenta de produtividade em uma fonte de frustração constante. Da força bruta do cavalo ao refinamento final da grade, cada ferramenta era uma resposta a um problema criado pela anterior. A produtividade medieval não foi um único avanço, mas uma cadeia de otimizações inteligentes. Da força bruta do cavalo ao refinamento final da grade, cada ferramenta era uma resposta a um problema criado pela anterior. Mas otimizar a força de trabalho não adiantava nada se a própria terra se esgotasse. A batalha pela fertilidade do solo era a mais importante de todas. A forma mais vital de fertilização era o uso meticuloso de esterco animal, o verdadeiro ouro fedorento da fazenda medieval. Era a base para que qualquer colheita pudesse sequer começar, um recurso valioso e onipresente. Durante o inverno, o esterco de vacas, ovelhas e cavalos era coletado dos estábulos, onde se misturava com a palha. Essa mistura era empilhada em montes e o cheiro forte de amônia era uma parte constante da vida. Na primavera, os camponeses espalhavam o composto pelos campos antes de arar. Esse ciclo era fechado e essencial. Os campos produziam grãos, os animais comiam a palha e o esterco devolvia os nutrientes ao solo. Uma única vaca podia produzir até 10 toneladas de esterco por ano. Isso significa que uma pequena fazenda com poucos animais gerava adubo suficiente para garantir a sustentabilidade de 1 ou 2 hectares de terra, alimentando uma família inteira. O mais bizarro é que o esterco era um recurso tão valioso que o que era produzido por animais na rua pertencia legalmente ao dono da casa em frente. Isso levava vizinhos a brigarem e irem a tribunal por uma pilha de bosta na estrada. Mas o esterco nem sempre era suficiente, especialmente em solos naturalmente pobres. Isso exigia uma técnica muito mais drástica e trabalhosa, a margagem, que consistia em cavar poços e espalhar um tipo de argila rica em cálcio chamada marga. O processo era um esforço monumental. Primeiro, os camponeses cavavam poços profundos para alcançar os depósitos de marga. Depois, transportavam o material pesado em carroças e o espalhavam manualmente com pás. A prática era tão comum que o nome Marl Pit, ou Poço de Marga, ainda existe em muitas vilas na Inglaterra, marcando os locais de extração medieval. A aplicação de marga podia aumentar a produtividade de um campo em até 40% na primeira década. Um único poço fornecia material suficiente para fertilizar o equivalente a um campo de futebol, um ganho que mudava a vida de uma comunidade. Só que havia um detalhe cruel: o camponês não podia simplesmente cavar sua terra. O direito de extrair marga era controlado pelo senhor feudal, que exigia permissão e o pagamento de uma taxa sobre o trabalho do próprio agricultor para melhorar a terra do senhor. Esse controle sobre os recursos atingia seu ápice com os pombais, onde a nobreza e o clero detinham o monopólio do fertilizante mais potente da época. Eram grandes torres de pedra que abrigavam centenas de pombos e garantiam colheitas de luxo. Os pombos voavam livremente para se alimentar, muitas vezes nos campos recém-semeados dos camponeses. À noite, voltavam para a torre e suas fezes, a colombina, se acumulavam no chão. Esse guano rico em nitrogênio era coletado para ser usado exclusivamente nas hortas e vinhedos do senhor. Além disso, os pombos jovens eram uma fonte de carne fresca para a mesa nobre. Um pombal com 500 ninhos podia produzir mais de 1 tonelada de colombina por ano. Era um fertilizante concentrado que valia muito mais que o esterco comum.
garantindo produtos de alta qualidade que o camponês jamais provaria. E aqui está a ironia brutal. Os camponeses eram proibidos por lei de matar os pombos do Senhor, mesmo que os vissem comendo as sementes de seus próprios campos. A lei protegia o direito do pombo de se alimentar da produção do camponês para gerar um fertilizante que o próprio camponês não podia usar. Mas a exploração não era apenas de cima para baixo. A sobrevivência da maioria dependia das terras comunais, um sistema de recursos coletivos cujo equilíbrio era extremamente frágil. Eram áreas onde todos na aldeia tinham direitos de uso. Nessas terras, as famílias levavam seu gado para pastar, coletavam lenha para o inverno e soltavam seus porcos para se alimentarem. O sistema funcionava como uma rede de segurança vital, gerida por regras que limitavam o número de animais por família para evitar o esgotamento. A fiscalização era mútua e constante, baseada na confiança. Em muitas aldeias, as terras comunais representavam de 30% a 50% da área total. Perder o acesso a essa terra, seja por punição ou privatização, significava a falência imediata para uma família, que não teria como alimentar seus animais ou se aquecer. Pense nisso. O sistema, hoje conhecido como a tragédia dos comuns, vivia sob tensão constante. Um camponês podia secretamente colocar uma ovelha a mais no pasto. Se muitos fizessem isso, o recurso se esgotaria e a comunidade inteira, incluindo os trapaceiros, sofreria as consequências. A fertilidade do solo era, no fim, a base de toda a estrutura social. Sua gestão definia quem comia e quem passava fome. E a quebra da confiança mútua podia destruir uma comunidade inteira. Você acabou de ver um mundo onde era preciso uma permissão do Senhor para cavar um buraco, onde se brigava na justiça por esterco na rua e onde a lei te proibia de espantar os pombos que comiam suas sementes. Da próxima vez que você reclamar que o supermercado está sem o seu tipo de alface orgânica, lembre-se, sua maior preocupação agrícola é se o abacate está maduro. Você morreria de fome antes da primeira geada.